para casa na quinta-feira. Isso foi, acho que foi até numa quinta-feira que teve um feriado, numa sexta-feira, que eu não fui trabalhar. E eu orei em casa de manhã e levantei e fui ler a palavra na minha sala. Aí até os meninos estavam tudo dormindo. E o Espírito Santo, eu abri a Bíblia, assim, do jeito que eu vim do meu quarto, eu abri a Bíblia. Conforme eu abri, o Espírito Santo falou assim comigo: essa palavra você vai levar. Aí eu fiquei assim, foi tão assim, nítido aquilo ali que eu via. Eu olhei assim dos dois lados e falei: meu Deus, quem está aqui? Aí eu falei: santo Deus. Que na hora eu fiquei, não é que eu fiquei assim, como se diz, paralisada. Assim como ele falou dentro assim, bem nítido assim: você vai levar essa palavra. E eu falei: amém, Senhor, amém, vou fazer, vou levar. Então assim, foi onde que começou uma briga dentro de mim, que eu não queria estar aqui hoje. Só Deus sabe, assim, que eu estou aqui, que nem eu falei, eu falei para o pastor Flávio que eu não ia fazer de novo, não foi, pastor? Aí eu ia falar com o bispo que eu não ia pregar. Eu falei: eu vou falar com o bispo, que ele é, né, eu vou conversar com ele, aí ele põe outra pessoa para pregar no dia 29. Aí eu vim aqui na frente falar com o bispo, ele só falou assim: me dá suas mãos. Responsabilidade. Aí eu falei assim comigo, falei: Senhor, amém. Eu fiquei assim, mais assim dentro de mim, assim, muitas coisas aconteceram essa semana, foi assim, coisas assim que era para mim desistir, e eu falei: não, Senhor, eu vou. Então, irmãos, eu comecei a pensar, dentro de mim eu falava assim: Senhor, se o Senhor está mandando eu fazer, é a primeira vez que os irmãos, me desculpa, me perdoa se eu ficar nervosa, ou às vezes eu não, assim, do que eu for explicar, não me perdoa. Mas dá um glória a Deus para poder, porque eu, né, a primeira vez a gente fica, que nem eu fui falar com o pastor Flávio, ele: não, irmã, a primeira vez é benção, a segunda é pior, a terceira mais um pouco, mais nervosa, mas você consegue. E eu não fiz esforços, irmão, que quando Deus põe nas nossas mãos coisas para a gente fazer, nós não temos que ter medo. Nós temos que enfrentar, né? Porque Ele é quem capacita, quem faz é Ele, não somos nós. Amém? Então, assim, que eu vou ler, que eu gostaria que os irmãos abrissem Josué. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Que o Senhor pôs para mim ler. Que Deus fala a Josué: anima. E o Senhor fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra, dos heteus até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo o mar, para o poente do sol, e será o vosso termo, e ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo da a terra que jurei a seus pais. E lhe daria, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dele não te desvie nem nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e será bem sucedido. E não te mandei eu, te esforça-te e tenha bom ânimo? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Irmãos, eu estava lendo essa palavra e eu senti assim, eu dei uma reflexão, que eu li um pouco aqui do Josué e assim de Moisés. Então assim, que nós aqui hoje, a gente, é como se fosse, naquela época, Jesus escolheu, Moisés foi
Josué, morte do Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Ele colocou na mão de Josué uma responsabilidade, que ele iria passar o Rio Jordão com aquele povo. Que Moisés não ia conseguir passar. Moisés chegou até ali. Então, até o Rio Jordão, ele não ia conseguir passar. Então, o Senhor se levantou Josué. E Josué, aqui teve uma parte que eu li, que eu resumi, que fala que Josué experimentou as sensações parecidas. Quando chegou a sua hora de lhe dar o povo de Israel a terra prometida, o livro de Josué começa como Deus fala, pessoalmente com ele, a respeito do seu chamado, para assumir a liderança de onde Moisés havia parado. Josué deve ter lutado muito contra o medo e as limitações, mas Deus não poupou esforços para segurá-lo na sua presença e poder orientando e deixar o medo para trás e remover em direção à ação corajosa. Então, assim, o que eu entendi, que Josué, ainda que ele estava nervoso, que ele estava com medo, mas ele sabia, ele tinha aprendido com Moisés o que o Moisés passou para ele, que era servir o Senhor com fidelidade e fazer a vontade do Senhor. Então, Josué tinha que pôr na posição para ele passar aquele povo, para cumprir a palavra do Senhor. Que o Senhor prometeu para aquele povo, os israelitas, que eles iriam herdar a terra prometida. Então, o que Josué fez? Ele fez, que nem o Senhor fala, tenha bom ânimo. Porque, irmãos, essa palavra que eu estava lendo, o que Deus quer dizer? Deus falou com Josué lá atrás, há quantos anos atrás, e essa palavra trazendo para os dias de hoje, o que Deus quer com nós? O que Deus quer falar conosco? Não só comigo, com toda a igreja. Porque que nós venha ter ânimo para fazer as coisas do Senhor. Que nós venha ter ânimo, nós venha ter coragem, que não é fácil caminhar com Jesus. Que aqui, se fosse fácil, o Senhor tinha deixado uma palavra. Que você lê aqui desde o começo da Bíblia até o fim, irmãos. Deus não fala em momento algum que seria fácil quem andar com Jesus. Mas tem uma certeza que por onde nós andar, por onde nós passar, o Senhor está conosco. Porque nós não andamos sozinhos. Nós não faz as coisas sozinhos. Quem faz é o Senhor. É que nem ele fala. É que nem eu pensei comigo. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. É a primeira vez, mas eu creio em Ti que será a primeira de muitas vezes que eu irei fazer. E eis-me aqui, porque se o Senhor está pedindo, irmão, Deus quer usar nossas vidas. Ele quer que nós tenha bom ânimo e se esforça. Que nem está falando aqui a palavra, se esforça, porque não é fácil. Nós temos que se esforçar. Assim como nós estamos aqui hoje, tem poucos membros, está frio, sim. Mas nós não esqueça que quem está lá em cima vendo é Pai, o Pai está lá vendo. Então, que todo mundo que trabalha, todo mundo chega tarde em casa, todo mundo tem seus afazeres, todo mundo trabalha, eu também trabalho, mas nós temos que ter um compromisso com o Pai. Porque Ele é o nosso Pai. Ele, tudo vem dEle. Então, o que Ele fala? Esforça. Ele não está falando aqui para mim falar, Doralice, esforça. Tenha coragem que eu sou contigo. Então, tudo que Ele pôr nas nossas bocas, nós está aqui, nós é um instrumento. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Cada um de nós aqui é um instrumento nas mãos de Deus. Mas Ele quer que nós também façamos um esforço. Que Ele não vai descer de lá e falar, Doralice, o que você está fazendo aí deitada? Eu não te mandei ir para a igreja? Ele não vai fazer isso. Ele só vai dar ali, esforça, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. E ali Josué foi ali conduzindo aquele povo. E Josué conduziu os israelitas, que quando a vitória, a posse da terra prometida. Eles enfrentaram muitos mesmos desafios que você, hoje, embora o sentimento da perda de Moisés tivesse sido grande, os israelitas aprenderam a amar, a respeitar seu novo líder. Eles conscientizaram das suas próprias fraquezas, à medida que oscilava entre o medo do inimigo e a fé em Deus. Então ali, ainda que Moisés, que eles sabiam quem foi o Moisés, mas aí Josué foi o novo líder para eles passar, para eles alcançar a terra prometida, que o Senhor tinha prometido para eles, para os pais dele e tudo. Então o que os israelitas fez aqui? Seu novo líder, eles conscientizaram das suas próprias fraquezas e oscilavam entre o medo dos inimigos e a fé em Deus. Então o que Deus quer? Que nós venha ter fé nele e confiar.
que qualquer situação que a gente passar, qualquer doença que o Senhor vir no nosso corpo, que vir para a gente, nós temos que ter a certeza que eu vou estar curado, em nome de Jesus. Pode ser qualquer doença, irmãos, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus, nada. O que é impossível para Deus? Nada. Ele pode fazer tudo. Então, às vezes, quando vem... Eu descobri esse ano que um irmão meu está com câncer, fez cirurgia, fez tudo. Só que assim, ele não é convertido, não vai para a igreja, assim. Só que ali, todas as vezes que eu mando uma mensagem para ele, eu sempre mando um salmo, falo com ele, falei, Tonho, ele chama Antônio. Eu falo, Tonho, fica firme, o Senhor é contigo. O Senhor vai te curar, tenha fé, tenha ânimo. Então, ali a gente vê a fé que ele tem, que está indo fazer as químicas, e está bem, chega bem, está bem, já fez acho que as 4. Não está sentindo nada, está alimentando, está comendo. E ali o que move é a fé que ele tem em Deus. Independente que vai buscar, o importante é a nossa fé. Em quem a gente acreditar, em Deus. Porque só Ele que tem a nossa esperança, Ele é a nossa fé. E confiar nele, saber que Ele tem poder para fazer por nós. Por mais difícil que nós passa as lutas, irmão, saiba que Deus é conosco. Que nós temos que animar, nós temos que ter fé, nós temos que buscar, nós temos que capacitar, que quem faz é o Senhor. O Espírito Santo é quem capacita, Ele que nos dá sabedoria, tudo vem dEle, não vem de nós. Mas só que cada um de nós tem que ter ânimo, tem que ter força, tem que ter coragem para ir. É se levantar de manhã, Senhor, eis-me aqui. Se for trabalhar, vai trabalhar, amém. Debaixo da segurança do Pai. Chegar em casa, tem que fazer, faça, com segurança, mas não fica murmurando. Deus não gosta das pessoas que ficam murmurando. Ai, eu não posso. Ai, hoje está isso. Ai, está chovendo. Ai, hoje está muito quente. Ai, que não sei o quê. Jesus não gosta disso. Que crente murmurador é esse? Jesus quer que a gente segure, irmãos, ali com fé. Porque Ele é conosco, a gente não tenha medo. Não tenha medo de falar, se precisar, peça oração. Ali que nem eu falo, às vezes eu fico mandando mensagem para as meninas que eu tenho no grupo. Que eu tenho, às vezes... Em particular, manda, às vezes eu não vejo aqui na igreja, às vezes de quinta, nem de domingo. Às vezes eu fico, Senhor, hoje fulano não veio. Eu falo amém. Às vezes vem na quinta-feira, eu vejo também, falar, não veio. Aí eu vou mandar uma mensagem. Oi menina, está tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. Então é isso que Deus quer de nós. É um cuidar do outro também. Entendeu? Quando a gente vê que as irmãs que estão aqui, eu não estou vendo o rosto da Aninha aqui hoje, não estou vendo. Pô, manda uma mensagem, não custa nada para a gente mandar uma mensagem, para preocupar com o outro. Mas não esquecer que tem um Deus que cuida de nós, tem um Deus que nos fortalece, tem um Deus que tem mantido nós de pé todos os dias. E Josué não fez esforço, irmão. Josué teve coragem, Josué foi e ele conseguiu passar o rio Jordão com aquele povo, que fala, Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então assim, Josué foi um homem corajoso, ele foi escolhido por Deus. Então que nem Deus falou com ele, no versículo 6 ele fala, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te, tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O que eu entendi disso também, irmãos? Que nós estamos caminhando aqui com Jesus. Jesus é lá, o alvo é a cruz. O alvo do nosso é a cruz. Você não pode desviar aqui da esquerda nem para a direita. Você tem que estar aqui, ó. O caminho é aqui, ó. Ainda que tem pessoas que chamam, vamos ali, vamos fazer isso aqui, vamos ali. Não dá ouvido, irmãos. Não dá ouvido. O alvo nosso é isso aqui, irmãos. Se vocês querem salvação, buscar salvação, aqui, ó. É buscar em Senhor aqui, o alvo. Olhar para a cruz. Não olhar para a esquerda nem para a direita, nem voltar para trás. Porque às vezes uma amizade, ou às vezes as pessoas estão dentro da igreja. Vamos ali comigo no shopping? Vamos supor assim, né? Vamos ali no aniversário? É aniversário de crente, de irmão da igreja? Não, é do mundo. E o que você vai fazer na igreja, no aniversário? É uma amiga minha. Não, mas o que você está fazendo lá? Sendo que tem culto na igreja, você está fazendo o que lá no aniversário? Entendeu? Porque Deus é assim. Não vem adiantar querer brincar. Não, Senhor, só um aniversário. Um aniversário de uma amiga minha. Então, isso é o compromisso da igreja. Qual que é o seu compromisso da igreja de domingo? Não tem culto na igreja às 6 horas? O que você vai marcar com uma amiga para ir no aniversário? Deus está vendo. E Deus vai cobrar de cada um de nós. É compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, se você fez aliança com Deus, você faça com Deus.
Você cumpre. Se você não tem condições e não quer continuar, então você chega e fala, eu não quero, eu vou parar. Mas o compromisso, gente, é com Deus, não é com o homem. Entendeu? Não é com o homem. Que nós estamos aqui dentro da igreja, é compromisso com o Senhor. Porque se cada um está aqui dentro hoje, cada um sabe por que está aqui. Cada um sabe o que está passando. Cada um sabe onde a sua ferida dói, o que está passando dentro de casa. É isso, mas cada um sabe. É nós se esforçar. Se esforçar para estar na casa do Senhor. E ter compromisso com o Senhor, irmão. Não é comigo, não é com ninguém, não. É com o Senhor. Porque Ele cobra de nós. Eu era para mim estar hoje num chá de bebê, não. As meninas que trabalham com a minha filha, ela trabalha lá em Moema. As meninas do escritório hoje estavam reunindo lá no salão do prédio do meu ex-marido para fazer uma surpresa para ela. Lá aí a minha filha me chamou, elas me chamaram também, que elas foram no chá, e queria que eu fosse. Eu falei, não posso. Ah, mas por que tem? A minha filha, mãe, eu falei, filha, eu não vou, porque eu fiz compromisso com Deus. O pastor Flávio me chamou o dia que eu fui no culto lá na casa da irmã Patrícia, e ali eu não respondi, eu falei que tudo bem. Então, assim, eu podia falar não. Eu ia estar falando não para o pastor Flávio, para os líderes da igreja, né? Ah, não vai dar para mim hoje. Para mim, eu ia estar falando, mas diante de Deus, o que ele ia cobrar de mim? Ele ia falar, filha, eu não falei que você não deu a tua palavra que tu ia pregar? Então, se eu dei minha palavra, eu falei, filha, não posso, eu te amo, você é minha filha. Você é a minha primogênita, mas hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque eu tenho um compromisso com Deus e eu vou honrar com o Senhor. Amém? E foi isso que eu fiz. Ela foi com os irmãos dela, porque era surpresa, assim, ela achando que era só para despedida da barriga. Mas não era nada, era surpresa que as meninas fizeram lá. Então, assim, eu expliquei para as meninas, falei, eu não posso, que eu tenho um compromisso hoje, eu não posso adiar. Mas eu sabia qual que era o meu compromisso, porque se eu fosse para lá, tudo bem, é a minha filha. Deus não podia fazer nada, mas Deus ia falar, pô, mas você ama mais a sua filha do que eu? Entendeu? O que o senhor ia falar comigo? A sua filha ama mais do que eu? Então quer dizer que eu? Então é isso, irmãos. A gente tem que ter um compromisso com Deus. É fazer com o Senhor, não é com uma aliança com... hoje eu não vou porque... Não, vem para a igreja. Entendeu? Faça compromisso com o Senhor, porque Ele honra nossas vidas, Ele honra. Irmão, eu estou aqui nessa terra aqui, se fosse pela misericórdia de Deus, porque se eu fosse estar aí no mundo fazendo a vontade do outro, eu com certeza não estaria mais aqui nessa terra, mas eu tenho um Deus grande, que eu já passei por tantas lutas, tantas coisas na minha vida, mas eu nunca desisti de buscar o Senhor. Nunca desisti, mesmo ali doendo, chorando dentro de casa. Às vezes eu chorava, final de semana, eu levantava de manhã, falava, não pai, vou para a igreja. Que eu ia na minha outra igreja, às vezes tinha culto de manhã, eu ia de manhã. E eu nunca deixei, nunca afastei dos caminhos do Senhor. Muitas vezes eu vinha dentro de mim ali, não era uma raiva assim de desistir, de parar. Eu falava, não, meu Deus, mas se eu parar, onde que eu vou? Como que eu vou parar? Se eu parar, eu vou desistir de tudo, não vou. Se eu estou contigo, eu vou passar. O Senhor está comigo, eu não tenho medo. E fui enfrentando, irmão. Fui passando, passei. Vinha outra luta e Deus... E que é isso, irmão? Se viu o Senhor, é isso, é luta. É cada luta, cada dia uma luta diferente. Não é a mesma luta, mas tem luta. Que nem na palavra de Deus fala. Na palavra de Deus não fala que só tem... não, você vem para o Senhor, você tem... bênçãos, é só bênção, é glória. Não, irmão. Tem as glórias, tem as bênçãos que Ele nos dá. Mas tenha as lutas também. E nós temos que saber lutar, guerrear. Mas seja fiel com Deus. Porque Deus é conosco. Ele adora aqueles que são fiel. Não ficar brincando de oba-oba, fazendo o que quer. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. A semana que vem eu vou na igreja. Vim na igreja de cada 15 dias, uma vez por mês. Isso não é caminhar com Deus. Que Deus não está aqui para brincar. Deus não está aqui para dar, que nem o pastor, o evangelista falou domingo. Ele tem que falar a verdade, irmãos. Que ele pregou aqui é verdade. A gente não tem que ficar mentindo, falando, não, Jesus vai passar a mãozinha. Não, filho, tudo bem, fica em casa, pode ir. Não, irmãos, é com Deus que vocês vão ter que dar conta. As coisas é para Deus, não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. O que você tem feito diante da presença do Pai? Você tem cumprido o que Ele tem feito para você? E então é isso, às vezes a gente fala assim, quem são os Messias das nossas vidas? Os Moisés das nossas vidas. Eu falo que é o bispo, a pastora e nossos líderes. Quem são? Eles estão nos instruindo. Que nem o pastor Flávio aqui, colocando eu aqui hoje, amém, pela primeira vez. Amém. Mas isso para quê? Para nós falar do amor de Cristo.
que vai chegar uma época das nossas vidas, vai chegar um tempo, eu não sei quando, mas Deus vai preparar, que vai ter dias que não vai ter ninguém aqui. E quem tiver aqui vai ter que vir falar do amor de Cristo. É isso que Ele nos ensina, mas Ele capacita cada um de nós. Ele não chamou nenhum que tem faculdade, você tem que ter faculdade, você tem que fazer isso para poder pregar. Não. Deus chama os que não sabem, porque quem ensina é Ele, quem capacita é Ele, quem dá discernimento da palavra é Ele. Tudo é Ele, irmão, tudo é em prol dEle, é Ele, não é nós. É Deus, mas Ele faz através de nós. Ele usa as nossas vidas para falar, e fala, vai lá e fala para aquela pessoa, vai lá e faz. E é isso que Deus faz conosco. Então assim, que nós venha ter ânimo, e andar fazendo as coisas certas com o Senhor. Porque assim como Deus foi aqui com Josué, que Josué tinha um chamado, e ele cumpriu, ainda que ele tivesse com medo, ainda que ele tivesse nervoso, que ele fala aqui que ele ficou, que ele passou um tempo, mas ele não desistiu. Deus só falou, se esforça, Josué, tenha bom ânimo. E ele foi com aquele povo, passou com aquele povo ali para passar o Jordão, porque Moisés morreu. Quando chegou, Moisés só chegou até ele não chegou até a terra prometida. Só que Deus mostrou para Moisés que Moisés vê a terra prometida. Deus deu em sonho para Moisés. Mas ele não conseguiria chegar até a terra prometida. Onde que ele tinha prometido por aquele povo? Pelo povo de Israel. Então ele conduziu quem? Josué. Ele tinha que capacitar alguém. Então quem ele usou? Josué. E ele não poupou, e é assim que ele faz com nós. Quando ele quer usar alguém, quando ele quer fazer, ele não vai poupar eu, nem você, ninguém. Ele vai falar, simplesmente vai. Eu vou colocar na tua boca as palavras. Porque quem faz é Deus, não somos nós. Ele só quer que nós seja instrumento. E que nós se esforça, tenha ânimo para fazer. Porque quem faz é Deus, é que nem a Aninha aqui também hoje. É a primeira vez que ela veio falar da palavra de oferta. Ela estava apreensiva, ela me ligou essa semana, não foi, Aninha? Antes de ontem. Eu mandei uma mensagem para ela, ela me ligou. Ela falou, posso te ligar? Eu falei, pode. E ela falou, ai, Aninha, quem faz é o Senhor, quem faz é o Espírito Santo. E foi bênção. Foi bênção, Aninha. Que Deus capacita mais e mais. E é isso que Deus quer de nós, que nós façamos, irmão. Não fica sentado na cadeira aí, você está achando que nós veio na terra para quê? Para ser servido? Se Jesus veio na terra e ele serviu, o que nós temos que ficar aqui só esquentando o banco? Vai ficar quantos anos em banco? Deus quer usar cada um de nós aqui, ó, cada rostinho aqui, Deus quer usar. Agora, cabe nós saber, se Ele falar, vai fazer a palavra de oferta, você vem. Faça que nem eu hoje aqui morrendo, sabe? Eu não estava nervosa. Que eu estava falando, Senhor, não estou nervosa, mas o que está acontecendo? Que eu falei mesmo, todo mundo, eu falei, Pátio, eu não estou nervosa, eu não sei. Mas assim, então quem faz é o Espírito Santo. Então se Ele manda, não tenha medo, venha. Senhor, está doendo, estou com medo, mas eu vou. Não desista, irmão, da palavra. Não. Quando mandar, vem, mesmo com medo. Mesmo ali, ó, falando, gaguejando, fazendo, mas faça. Porque é isso que Deus faz de nós. E cada dia Ele vai nos capacitando. Cada dia Ele vai, ó, nos levantando, nos levantando, nos levantando. E é isso que Deus quer de nós. Usar cada vida para falar do amor dEle, falar do id dEle. Tem muitas vidas aí fora morrendo. Muitos jovens aí se drogando, usando álcool, todo mundo, não só jovem, velho, tudo, todos. Você vai andar nessas ruas aí, você anda no centro de São Paulo, faz até medo, até dó de ver tanta gente jogada, assim, com coisa que fosse um bicho, nem um cachorro assim jogado. Que hoje em dia os cachorros é mais luxuoso que o ser humano. Porque hoje em dia, se você vê um cachorro batendo no cachorro, o pessoal chama a polícia, faz tudo. E agora lá, os coitados lá jogados, que eu vejo, que eu pego o metrô, ônibus, eu vejo esses povo tudo ali naquele Dom Pedro mesmo, que eu venho por ali. Tanta gente ali, eu fico só olhando, eu falei, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Pessoas novas, gente, jovens, mulher, meninas novas, é tudo, não é só velho, não é tudo, é tudo. Então, às vezes eu fico ali, eu passo ali, eu fico, Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Tem misericórdia, jogado assim, como um mendigo mesmo lá, sabe, assim, tipo, todo mundo passa como não fosse nada. Só que perante os olhos do Senhor, Ele quer salvar todas essas vidas. Ele quer salvar todas essas almas. O que Ele veio fazer na terra? Ele não veio salvar todo mundo? A salvação não foi para todos? Ou foi só para nós que é o escolhido? Nós não somos escolhidos. A salvação vai para todos, irmão. Assim como nós foi salvo, cada um tem uma história aqui, como alcançou Jesus. Como veio até Jesus. Cada um de nós tem uma história. A mesma coisa são eles. O que Ele quer de nós? Que nós vai fazer, faça o id.
Um dia, a gente não sabe, marcar um dia, ou for para a gente sair, para ir falar do amor de Deus para essas vidas. Porque Deus quer ver as nossas obras, mas falar do amor dele para essas vidas aí fora. Que assim como eu não conhecia, vocês nem aqui, todos não conheciam a palavra do Senhor. Deus usou vidas, usou pessoas para falar do amor dele. E assim Ele quer de cada um de nós, faça falar do amor de Cristo. Aquele que estiver pedindo, ajudar o necessitado. Que se nós está aqui dentro da igreja, você vê uma pessoa na rua, pede, às vezes eu venho, tem pessoas que pedem comida, for um lanche, às vezes eu não gosto de dar dinheiro. Teve uns dias que eu estava no terminal Sacomã, veio um rapaz me pedir, ele falou, senhora, me dá R$2. Eu falei, não tem não. A senhora me dá, eu falei, não tem. Eu falei, você quer um pão de queijo? Eu pago. Ele falou assim, não, eu quero os R$2. Eu falei assim, então não tem não. Eu te pago os R$2. Ele falou, não tia, eu quero. Eu fui lá, mandei a moça pagar falei, dá um pão de queijo para ele, quis um café, falei, paga um café, pode dar um café para ele. Paguei. Você entendeu? Às vezes o bichinho comeu, mas ele queria o dinheiro, que às vezes ele usava droga, queria para usar droga, mas eu falei, não dou. Então é isso, irmão, ajudar o necessitado. E não, às vezes, a gente fazer e buscar, às vezes a gente vai fazer evangelismo aqui, não vem quase ninguém, vem só as pessoas de sempre. Evangelismo não é para todo mundo. Todos nós que conhecem a palavra do Senhor, todos. Não é só para os responsáveis por evangelismo, é todo mundo. É todo mundo, a igreja é toda. Ah, não, eu posso, eu venho. Então estamos aqui, todo mundo vamos. Que nós já fomos aqui, esse ano nós fomos só 2 vezes. Então é isso que o Cristo quer de nós. Falar do amor dele para o próximo. E alcançar essas vidas que estão aí fora. É isso que Deus quer. Assim como nós fomos alcançados um dia, através de alguém que orou, família, mãe ou pai, ou mesmo um irmão, ou até que são evangélicos, que orou por nós, e nós está aqui, graças a Deus. Então Ele quer que nós façamos pelos nossos. Amém? Na minha casa, só eu que busco o Senhor. Eu tenho meus filhos, vinha quando era pequeno. Foi chegando uma idade, não quis, mãe, não vou, mãe, não vou, mãe, não vou. Amém. Só que eu não deixo de orar pelos meus filhos. Estou ali orando. Eu creio que é no tempo do Senhor, é no tempo do Espírito Santo, que Ele vai alcançar um por um. Eu creio. Eu creio porque Deus tem uma grande obra dentro da minha casa. E a fúria do inimigo é grande dentro da minha casa. Mas eu não desanimo, não. Eu luto, eu oro, eu unjo eles. Está dormindo, eu vou lá, unjo cada um deles. Oro por eles, dormindo. E é isso que cada um de nós tem que fazer. Ainda que tem sua família aqui dentro, que não tem todos dentro da tua casa. Mas não desista, ore. Só deixa nas mãos do Senhor que o Espírito Santo vai fazer. Que é Ele quem conduz, não somos nós. Mas eu creio que Ele vai fazer. Amém? Porque nós não podemos desistir dos nossos. Que assim como nós estamos buscando pela nossa salvação, nós também queremos que os nossos filhos, toda a nossa família seja salva. Não só filho, irmão, tio, todos. Porque a gente sabe que se não alcançar a salvação, irmão, para onde que vai? Nós já conhecemos, nós já sabemos. Para onde é que eles vão? Eles vão para o céu. Iludido é que fica achando, vai para o céu, não vai para o céu. Vai para o inferno mesmo, não adianta. Se você não busca o Senhor Jesus Cristo, que é o único que através dele, salvação só por Jesus. E se não buscar, não adianta iludir, não. Porque vai para o inferno, irmãos. E nós não queremos isso. Se nós não queremos ver, nós não queremos nossa família. Nosso sangue, ninguém, nem amigo. Ore pelas vidas. Quando estiver orando, Deus vai colocando na mente. Ora por essas vidas, que Deus vai trazer. Quem faz é o Espírito Santo. Não somos nós. Amém? Então, irmãos, e aqui, continuando a palavra, Josué passou o rio Jordão com aquele povo, que fala aqui, no versículo, eu vou terminar de ler o 1, que eu li até onde estava grifado, mas aqui fala no 10, Josué então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo, provede vós de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. No 12, falou Josué aos Rubenitas, aos Ganitas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembra vós da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá terra, e vós dá esta terra.
vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados, fiquem na terra que Moisés vos deu, desde o lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos valentes e valorosos, ajudá-los eis até que o Senhor deu descansa a vossos irmãos, como a vós, a ele também possua a terra, que o Senhor, vosso Deus lhe dá. Então, tornareis a terra da vossa herança. Possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então respondeu Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenasse, faremos. Onde quer que nos enviareis, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. A ti, tão somente quer o Senhor, teu Deus. Seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Amém? Amém? Irmãos, então aqui Josué passou conseguiu chegar na terra com aquele povo, passou o Jordão. Então, mas ele, o que ele fez? Ele se esforçou, irmãos. Ele se esforça, que isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos se esforçar. Até onde Moisés foi, o Senhor falando com Josué o tempo todo. Se esforça. Porque Ele sabe quando cada um de nós aqui, quando a gente não está disposto a fazer alguma coisa, às vezes a gente está ali, Senhor, eu não vou orar hoje. Hoje estou com uma preguiça, não vou orar. Mas nós não temos que perder o compromisso de orar, né? Que nem o João falou aqui. Orar sem cessar. A oração ali. Só que tem dia que a gente, eu vou ser sincera, tem dia que a gente não quer orar. Faz aquela oração assim: Pai, abençoa minha casa, minha vida, minha família. Obrigada por mais um dia. Mas o Senhor quer, chega uma hora que Ele, não, vai orar. Entendeu? Que às vezes eu mesmo faço isso, levanto, às vezes de madrugada ou de manhã mais cedo, que eu saio cedo, eu levanto e vou orar, faço a minha oração, depois eu vou me trocar para ir trabalhar. E assim, é um compromisso com Deus. Porque para nos manter de pé, irmãos, é só em oração. E o Senhor para nos manter de pé. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar. Porque se nós não for buscar em oração, nossa força é Deus, mas nós temos que estar orando. Buscando, guerreando, todos os dias das nossas vidas. Porque a vida é isso, irmãos. É nós buscar o Senhor, é isso. Não é fazer de qualquer forma, mas fazer. Buscar. Porque para nós manter de pé, para poder o inimigo não... Porque se a gente dá brecha para o inimigo, ele vai só... Aqui hoje você dá hoje eu não vou orar, amanhã eu não vou orar, amanhã eu não vou orar. E aí ele já vem. Você entendeu? Quando você vai ver, você já... Né? Então assim, é luta. Mas que nós venha fazer pelo Senhor. Porque Ele, por nós, Ele faz tudo. Tudo. Tudo que a gente pedir para Deus, Ele faz por nós. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nada, nada. Mas esperar no Senhor, fazer, obedecer a palavra do Senhor. Não só fazer, eu vou fazer de qualquer jeito, não. Fazer e obedecer a palavra do Senhor. Porque Deus ama aquele que obedece. Aquele que obedece. Quando Ele fala com a gente obedece. Não, Pai, eu vou fazer. Amém? Porque Ele ama aqueles que fazem com amor e faça bem feito para o Senhor. Porque para o Senhor não é de qualquer forma e não é do jeito que a gente faz. Eu vou fazer aqui, tá bom. É para ninguém. Vou fazer aqui. Não, irmão, faça com amor. Porque Ele nos ama tanto, Ele amou tanto nós, que Ele pagou o preço naquela cruz. Ele pagou, Jesus precisava sofrer por nós. E por amor a nós, Ele morreu naquela cruz, sofreu ali, calado. Foi como uma ovelha ali, muda ali. Não falou, abriu a boca, o momento algum. Por amor a mim e a vocês. E que nele fala o preço nós nunca vai saber o preço que foi pago naquela cruz. Então cada um de nós vem ter essa consciência desse amor que Deus fez por nós. Se fosse nós, mãe, tem mãe aqui, tem pai, que Jesus deu o seu único filho para morrer por nós. Será que nós seríamos capazes de dar um filho para morrer pela humanidade? Eu vou ser sincero, eu não daria. E eu não daria um filho meu para morrer por essa humanidade que é hoje aí, que fala do amor de Cristo. Eu já conheço. Eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Só no pecado. É indo para beber, é prostituição, tanta coisa errada, né? Não, eu conheço quem é Deus, eu vou para a igreja. Mas é uma igreja que não agrada o Senhor, né? Porque você está numa igreja
que faz tudo que o mundo oferece, você não está buscando Deus. Você está fazendo a vontade de quem? Não é de Deus. Fazendo a vontade do inimigo. Porque com Deus não tem essa. Você tem que abrir mão de tudo que você faz, dos seus pecados, que ainda que você tenha estado fumando, for, se arrepender diante de Deus e saber que Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida e pela vida de cada um de nós. Que nós venhamos ter essa consciência, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho por nós. E por que para nós fazer as coisas para Ele, nós temos que fazer de qualquer forma? Nós temos que fazer bem feito, irmão, que é para Cristo. Ele cobra de nós, vai chegar uma hora que Ele vai cobrar de nós, mas Ele faça bem feito. E faça, tenha bom ânimo mesmo. Bom ânimo para fazer as coisas do Senhor. Porque é isso que Ele faz. Ele quer de nós que tenha bom ânimo para fazer para Ele, as coisas para Ele. Faça com amor, não tenha medo, não tenha vergonha. Porque vergonha a gente tem, mas quem capacita é Deus, quem tira a vergonha é Deus, quem tira o medo é Deus, tudo é Deus, irmão. Não é sobre nós, não é para exaltar eu, é para exaltar Deus. Não é para exaltar ninguém que sobe aqui nesse púlpito. Porque só Deus sabe que quem sobe aqui, né, Aninha? Só o Senhor sabe. Mas é para Ele. É para Ele fazer. Então que nessa noite, que essa palavra venha falar com os irmãos. Quem estiver aí frio, eu não sei como que está os irmãos, na presença do Senhor, porque Deus conhece o coração de nós. Deus conhece o meu, conhece a vida de cada um de nós. Como é que você chega em casa? Como é que você é na rua? Diante de Deus. Aqui dentro da igreja é fácil, amém, glória a Deus. E lá fora? Como é que é o comportamento de cada um aqui lá fora, com Deus? É isso que Deus quer. Como é que é o comportamento de cada um de nós aqui? Será que vocês têm que pensar nessa noite? Senhor, como que o que eu tenho te agradado? E que o irmão nessa noite se esforce para fazer para Cristo. Se esforce, irmão. Porque, assim, eu creio assim, que Deus está fazendo muitas coisas assim. Não é apressada que fala a palavra, assim, muito adiantada, assim. Porque a volta de Cristo está aí, irmãos. Tanta coisa está acontecendo. Às vezes as pessoas veem que nem se liga uma televisão, liga nessas televisões, não dá nem vontade, sabe assim, é tanta coisa ruim. É filho matando pai matando filho, mulher. Hoje em dia não pode ter as mulheres só por Deus, os homens. Se vai terminar, as mulheres vai terminar, os homens não aceitam, tem que matar. Ah, não fica comigo, não fica com ninguém. Meu Deus, que mundo é esse? É tanta coisa errada. Hoje em dia que nem Deus fala que o que é errado está certo. E o que é certo, que nós conhecemos que é a verdade, sabe assim, parece não inverteu as coisas. Que as pessoas estão fazendo tanta coisa errada que, não está certo, isso aqui está certo. Não está certo, irmão, diante de Deus não está certo não. Que nem foi falado aqui domingo com o evangelista, diante de Deus é pecado, irmãos. É pecado. Porque não muda, a Bíblia não vai mudar. A Bíblia só vai cumprir o que Deus deixou aqui. Se Deus fala que é pecado, é pecado. Então que cada um de nós venha conscientizar disso. Se vocês têm feito coisas que não têm agradado ao Senhor, então se arrependa diante dEle, diante dos pés do Senhor, e fala: Senhor, o que eu tenho feito? Tem te agradado? E você, em primeiro, se for pecado, você vai saber o que você tem feito de errado perante o Senhor. Mas Deus quer sinceridade, Deus quer santidade com Ele. Porque Ele é santo, irmão. Ainda que nós somos falhas, nós somos pecador, nós somos cheios de falhas, só de nós pensar em algo assim que não é, que Deus sabe que é pecado, nós já está pecando. Mas você se arrepender diante de Deus. Pai, eu tenho te agradado o teu coração? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho feito, Pai, para te agradar? Que o Senhor venha agradar de mim. Tira de mim o que não me agrada. Se você tem algo que tem que mudar, que as pessoas têm que ter esse arrependimento, irmãos, e ter compromisso com Deus. Buscar em Deus, ter compromisso com Deus, sabe, os dias dos cultos. E tá ali, irmão, trabalhando em prol do reino do céu. Que Deus nos abençoe, Deus cuida de nós, Deus tem feito, Deus não deixa faltar nada, porque Ele supre as nossas necessidades, tudo. Eu sou uma pessoa assim que eu sou divorciada há 12 anos, vai fazer, agora em julho. Irmãos, eu falo assim, eu sou uma prova viva nas mãos de Deus. Passei esse momento tão difícil da minha vida, assim, logo nos começos, foi muito difícil. Se eu falar que é fácil, é mentira, eu estou mentindo. Separação dói demais. Demais. É uma coisa assim que eu não desejo nem para o meu pior inimigo.
E eu, na época que eu me separei, eu tinha meus filhos tudo pequeno. A minha filha mais nova tinha... A minha filha mais velha tinha 16 anos. Meu outro filho tinha, 13? É isso mesmo, 13. Meu outro pequenininho tinha fazer 4 anos. Então, assim, foi uma vida muito difícil, irmão. E eu saber que eu tinha que manter de pé para poder eu não me esfalecer ali, não trazer tristeza para eles. E manter de pé neles. Não, eu estou firme, eu estou firme, eu estou firme. Então, me manter forte ali diante de Deus. Mas só eles sabem o que eu passei. Porque tinha dia, eu nessa época eu trabalhava e eu pedia para o Senhor assim, Senhor, não me deixa ficar em casa. Não me deixa ficar em casa assim, para me parar e ficar ali fazendo o serviço e que eu ia saber que eu ia despejar. E eu falei, Senhor, eu te peço, não me deixa ficar em casa, deixa eu trabalhar o tempo todo. Estar com a mente ocupada o tempo todo. E isso, irmãos, Deus foi em 2013. Deus foi me dando assim, foi numa época que de serviço eu ficava entrava em ficava 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eu passava na experiência, às vezes o professor não mandava embora. Irmão, mas Deus nunca deixou faltar nada. Minha filha fazia faculdade, né? Ela começou a fazer faculdade e eu pagava, e era uma luta assim. Ela, mãe, eu vou parar. Eu falei, não vai parar não. Não vai parar não, não vai parar não. Deus vai dar condições. E Deus foi me dando condições, Deus foi dando condições, ela terminou a faculdade. Irmãos, eu falo mesmo, Deus nunca deixou faltar nada. Nada, sempre tendo sustento, pagando as minhas contas e Deus me honrando ali, ó. E por que isso? Porque Ele conhece o meu coração. Porque Ele sabe a fidelidade que eu era com Ele. Ele falava, Deus, não me deixa. E ali todo mundo, olha, você está bem? Estou bem, estou bem, estou bem. Mas só Ele sabe o que eu passava. Só Ele sabe o que eu sentia aqui dentro. Mas eu não chorava perante o ser humano. Não, estou bem, graças a Deus. Mas ali eu sei quem me sustentou esse tempo todo foi Ele. Porque se eu tivesse parado, eu não tinha aguentado. Eu tinha me entregado, eu tinha entrado numa depressão, que eu tenho certeza que eu tinha entrado, meus filhos tudo pequeno, como que eu ia ficar? Eu tinha que ficar de pé. Eu só falava, Senhor, me mantém de pé. Todo dia eu falava, Senhor, me mantém de pé. E todo dia eu levantava, ia trabalhar, chegava, pegava meu filho na escola, levava para casa, fazia janta, aquela correria, voltava, ia dormir, outro dia levantava cedo. E foi assim, irmão, até hoje. E eu só tenho que falar desse Deus, irmãos. Que eu falei para ele falei, Senhor, se eu não tiver palavra para falar lá, eu só vou glorificar o teu nome, dizer que tu és na minha vida. Vou falar, contar o que o Senhor fez por mim. Porque Deus fez, irmão, e Deus faz, irmão. Mas Deus quer um coração fiel com Ele. Ele quer sinceridade, fidelidade, fiel a Ele. Porque ainda que nós não somos, Ele é fiel. Mas que cada um de nós venha estar na presença do Pai e fazer a vontade dEle. Não fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito. Porque Ele cobra de nós, irmãos. Se nós está aqui, cada um de nós que está aqui sabe o que tem passado. Mas sabe, tenha certeza que tem um Deus lá vendo tudo que nós está passando. Nós nunca passa nada sem Ele. Sempre tem aqui, ó, Ele do meu lado, o Espírito Santo aqui. Não, filha, vai, eu sou contigo. Pode ir, filha, eu estou contigo. E é isso, irmã, é nessa fé, é confiar. É ter fé e confiar em Deus, que Ele é conosco. E Ele está conosco e Ele não deixa nós sozinhos, em momento algum. Eu creio nesse Deus porque Ele é fiel. Ele é justo, Ele é poderoso, Ele cuida de nós. Mas Ele quer fidelidade com cada um de nós. E que vocês venham ter ânimo, que nós venhamos ter ânimo. Para buscar o Senhor cada dia mais. Amém? Amém? E eu agradeço a Deus por essa noite. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. E que os irmãos... Seja forte e corajoso. Amém? E dá uma linda salva de palmas para o Senhor, irmãos. Ai, Jesus. Glória a Deus. Amados, tem alguém que nos visita a primeira vez? Aqui? Seu nome é? Igor. Uma lembrancinha do ministério Chamados para Servir, Igor. E está convidado para o sabadão. Tem culto de jovens aqui também às 19 horas, cara. Vem aí conosco. Tem algum recado? Fazer um louvor, pastor? Vem. Vamos aproveitar e adorar, amados. A gente vai fazer o louvor e já vai encerrar. Então gostaria que você ficasse de pé. Como foi dito, Moisés morreu, mas Josué continuou. Se você está aqui hoje, porque alguém orou por você. Só que agora é com você que Deus quer fazer.
Deus quer usar você na plenitude da tua palavra, na plenitude do teu louvor. Então, forte e corajoso. Eu sei que às vezes não é fácil. Se Deus falou do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, só Deus falou com Josué. Josué não abriu o pio. E 5 vezes ele falou: seja forte e corajoso.